Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias. São 11h30, está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9h na nossa rádio pública. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pela página 99 Universitária. Convido você a compartilhar a transmissão ao vivo ou o vídeo do programa após a transmissão e a participar do nosso programa enviando perguntas e comentários pelas nossas redes sociais. Um levantamento da ONG Grupo Gay Bahia mostra que 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, pessoas LGBTs, foram mortas em crimes de ódio só no ano de 2017. Isso significa uma vítima a cada 19 horas. O Brasil está em primeiro lugar em número de homicídios contra pessoas trans. A expectativa de vida de mulheres trans e travestis é menos da metade que a média nacional, ou seja, é de apenas 35 anos. Um crime de ódio com agressão e muita violência teve grande repercussão contra Dália, mulher trans, em 23 de março, quando ela saía de um evento da UFPE. Tanta intolerância nos leva a perguntar: ser diferente é crime? Para discutir o assunto, estamos com o promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco, com atuação na promoção e defesa dos direitos humanos do Recife, Maxwell Vignoli. Bom dia, doutor Maxwell. Bom dia, Paula. Também estamos com o educador de arte e estudante de pedagogia da UFPE e membro da equipe do novo programa da TVU Zona Multicor, o Irá Conceição. Bom dia, Irá. Bom dia. Bom, antes da gente começar a conversa sobre o tema, vamos falar sobre o clima político no Brasil. O julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF hoje à tarde mobiliza o país. Manifestantes contra e a favor da prisão de Lula ocupam as ruas desde ontem e prometem continuar as mobilizações hoje. Juristas, advogados e professores de direito também se mobilizaram e o STF recebeu parecer técnico tanto de quem defende quanto de quem é contra a prisão em segunda instância, por julgá-la inconstitucional. A polêmica em torno deste julgamento envolveu até o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas. Às vésperas do julgamento, o comandante declarou pelo Twitter que o Exército Brasileiro repudiava a impunidade e que se mantinha atento às suas missões institucionais. A declaração do general foi veiculada no final do Jornal Nacional de ontem à noite. Em nota oficial, o PT acusou a Rede Globo de incitar um golpe militar. Vamos repercutir isso por telefone agora com o professor e coordenador da Cátedra Dom Helder Câmara de Direitos Humanos da Unicap e ex-membro da Comissão da Verdade, Manuel Moraes. Bom dia, professor Manuel Moraes. Bom dia, Paula. Eu quero aproveitar para cumprimentar nosso amigo promotor Maxwell e Luciana Vieira, que estão aí no estúdio. Ah, tá. A Luciana hoje, ela teve um probleminha, não pôde participar. Quem está conosco é o estudante de pedagogia, o Irá Conceição. Foi bem. Ok. Professor Manuel Moraes, o que significa essa declaração do comandante do Exército? Olha, é uma declaração muito grave, porque constitucionalmente o que vai ser discutido hoje à tarde é uma decisão de natureza interpretativa da Constituição. E quem interpreta a nossa Constituição, quem tem competência para interpretar a nossa Constituição, é o Supremo Tribunal Federal, segundo o artigo 102 da nossa Constituição Federal. Então, o que vai ser discutido hoje à tarde não é se o Brasil será mais complacente ou não com a impunidade. É importante que o ouvinte saiba que o que vai ser discutido é um preceito fundamental, é algo que está garantido desde a Carta Magna de 1215 na Inglaterra, que é o princípio do habeas corpus, ou seja, a proteção constitucional da execução da pena só pode ser vinculada a partir do trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória. Todos os recursos têm que ser esgotados para que a pessoa, o indivíduo, que nós chamamos do direito ao paciente, possa exercer esse princípio digamos assim, da sua garantia constitucional de presunção da inocência.
esse é um princípio que faz com que o nosso país seja, em tese, constitucionalmente falando, uma democracia. Suprimir esse princípio é, na prática, criar uma situação de perseguição a garantias fundamentais, suprimir ao cidadão, ao povo, garantias fundamentais. Isso está sendo prolatado, está sendo dito pelas redes sociais como sendo um avanço no combate à corrupção. Sendo que o nosso direito penal, tanto do ponto de vista da jurisprudência como do próprio direito, permite que a prisão se dê em qualquer momento da investigação e do processo penal. Se há uma ameaça às provas, né, é possível uma prisão preventiva ou temporária. Então, a questão da prisão, no nosso direito penal, ele não é algo indisponível, né? Agora, o advogado garante ao indivíduo o uso de todas as ferramentas de defesa, todos os meios de prova que ele pode fazer contra, digamos assim, o aparato do Estado, né? Porque o que nós estamos falando é de graves violações de direitos humanos. Dados da Defensoria Pública, inclusive da União, mostram que nós temos um alto índice de mudanças de sentença em grau de recurso. Ou seja, nós temos um judiciário que garante, através do segundo grau e do terceiro grau, a possibilidade do indivíduo alcançar a justiça. E alcançar a justiça é o foco do qual a nossa Constituição, digamos assim, consolidou no chamado Estado Democrático de Direito, não é? Então, as declarações que foram vinculadas ontem por uma grande rede, né, de telecomunicação, a Rede Globo de Comunicações, lendo a nota do general Vilas Boas, é uma ameaça à independência do judiciário. Veja, o Exército é parte do Poder Executivo. E ele não pode, o Poder Executivo, em nenhuma de suas instâncias, em nenhum de seus órgãos, pode ameaçar o Judiciário. Isso é um princípio que surge na Revolução Francesa, não é? O princípio da separação dos poderes. Então, o Supremo Tribunal Federal ele tem que ter total proteção de todos os poderes federativos para julgar. Os juízes não podem ser ameaçados na sua liberdade de manifestação, até porque isso se constitui crime de responsabilidade. A Lei 10.079 de 1950, no seu artigo 6, diz que é crime de responsabilidade você atuar contra o poder da autonomia do judiciário. Ou seja, o judiciário tem total autonomia de proferir as suas sentenças, o seu entendimento, o seu voto, e os poderes respeitar. Sim. Se isso acontecesse, inclusive, no âmbito estadual, para você ter uma ideia da gravidade disso, poderia haver até uma intervenção federal naquele estado em que a justiça determinasse por um entendimento e que o executivo descumprisse uma ordem judicial. Então, nós não podemos viver num país sob ameaça, sob a tutela dos militares. Sim, inclusive, quando coloca, com isso eu vou terminando, o termo impunidade, não é? Veja, os militares no Brasil, diferente da América Latina, não foram responsabilizados pelas graves violações que foram consignadas em relatórios, em informes, tanto publicados no estado de Pernambuco como a nível nacional. Não é? Nós temos pessoas que ainda estão desaparecidas, famílias que não tiveram informações acerca dos seus parentes, né? Das vítimas da ditadura militar. Sim. Então, eu acho que não é possível que o Exército hoje venha falar de impunidade, considerando que eles são responsáveis, né, na história recente desse país, por graves crimes que sequer foram julgados pelo fato, né, de certa forma, de nós termos transitado de uma ditadura para uma democracia, com uma lei da anistia que gerou uma profunda impunidade, não é? Sim. Então é até contraditório, digamos assim, determinadas pessoas falarem de impunidade, considerando que o seu lugar não é o lugar, historicamente falando, que tenha garantido à sociedade respostas efetivas acerca das suas vítimas, né? daquilo que foi praticado no período da exceção. Então é importante que o ouvinte saiba que o que vai acontecer hoje no Supremo é uma decisão que tem uma fundamentação constitucional. Seja qual for a decisão, ela vai ser amparada na interpretação da Constituição. E só cabe ao Supremo tomar essa decisão.
Ok, professor e coordenador da Cátedra Dom Helder Câmara de Direitos Humanos da Unicap, Manuel Moraes, também ex-membro da Comissão da Verdade. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia. Muito obrigado, Paula, a você e a todos os ouvintes. Nós agora vamos ouvir a professora Liana Cirne Lins, que também vai falar aqui por telefone a respeito da expectativa do julgamento hoje à tarde do STF. Inclusive, a professora Liana Cirne vai fazer a transmissão comentada, fazendo comentários a respeito do julgamento durante a tarde de hoje. Bom dia, Liana. Liana, você me escuta? Bom, a gente vai tentar um novo contato com a professora Liana. Então, enquanto isso, vamos com o doutor Maxwell a respeito também de um pouco dessa expectativa, o seu entendimento desse julgamento hoje à tarde do STF. Julgamento de H6 e de habeas corpus no STF são comuns. Não é algo que seja diferente de outros casos. O que acontece nesse momento é que existe uma comoção pública face a algumas tensões desencadeadas, inclusive, pela mídia. E isso é muito temeroso, porque posicionamentos de pessoas que representam o governo, principalmente comandos do militar, como muito bem falou Manuel Moraes, é um prazer escutar todo esse conhecimento que ele tem sobre essa temática, que é importantíssimo nesse momento em que a gente teme que a democracia seja substituída por algo ditatorial. E mais importante nesse momento é saber que o comando do Exército, e ele ressaltou isso muito bem, ele tem a obrigação de garantir um posicionamento imparcial do Supremo Tribunal Federal. Então ele deve defender não uma punição, mas sim uma interpretação adequada da Constituição para o caso, de forma imparcial. Então a obrigação do comando do Exército era, nesse momento, se ele tivesse que fazer qualquer tipo de pronunciamento, seja público ou privado pode ser, era de não falar em punição ou não punição. Quem cabe dizer se vai ser responsabilizado ou não é o Poder Judiciário, e cabe ao comando do Exército garantir que esse Poder Judiciário exerça de forma imparcial essa decisão. Estamos na linha com a professora Liana Cirne. Bom dia, Liana, você me escuta? Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Bom dia, professora da curva. E tem a impressão de que quem estava falando era a Márcia. Correto ou não? Sim. Exatamente. Doutor então, Maxwell um grande abraço. Vignoli estava fazendo também, dando aqui a opinião dele a respeito. Reconheci a voz dele, um grande abraço, bom dia para todo mundo. Também, um abraço. Bom dia, Liana. Qual é a expectativa para o julgamento hoje à tarde? Inclusive, você vai fazer a transmissão, não é? Com comentários, né, ao longo da tarde hoje. Olha, é difícil antever o resultado. O que a gente já sabe é que o resultado vai ser apertado. Provavelmente o julgamento vai ser 6 votos a 5, mas ainda não é possível a gente antever como votam. Há muita especulação, né, no sentido da mudança de orientação do ministro Gilmar Mendes, e também no sentido da orientação da ministra Rosa Weber. Mas não é possível antecipar. A ministra Rosa Weber, ontem eu estava conversando com o doutor Rafael Fonseca de Mello, que vai me acompanhar hoje à tarde nos comentários ao vivo do julgamento da habeas corpus do Lula, e nós estávamos comentando que a ministra Rosa Weber, ela privilegia a colegialidade, costuma acompanhar os colegas, mas ela já se posicionou anteriormente, quando do julgamento da medida cautelar nas ADCs 43 e 44, ela havia se posicionado contra a possibilidade de execução antecipada da pena, e ainda havia se manifestado de maneira bastante firme, dizendo que não era possível conciliar o texto da Constituição Federal
com a possibilidade de execução antecipada da pena. Então, ela foi muito firme no voto dela. A expectativa é de que ela mantenha essa orientação. Se mantiverem se mantiver a orientação da Rosa Weber, e se de fato o ministro Gilmar Mendes mudar de entendimento, como ele tem anunciado, porque ele disse que em 2006 ele não imaginava que a decisão do STF iria se converter em uma ordem de prisão imediata, como acabou na prática acontecendo. Se isso se confirmar, o julgamento seria de 6-5 a favor da concessão do habeas corpus. Mas é muito arriscado. Sim, fica difícil, né? De estimação. Que a gente sabe sobre hoje à tarde é que, lamentavelmente, os ânimos estão muito acirrados. Sim. Inclusive pela irresponsabilidade da imprensa, que tem tratado esse julgamento como uma partida de futebol. Sim. A gente está lidando com um julgamento que é decisivo, foi né, para o pautado futuro. de maneira errada. Sim. Foi pautado de maneira errada. Nós temos 2 ações declaratórias constitucionais, que são as ADCs número 43 e número 44, que foram impetradas pelo Partido Ecológico Nacional e pela Conselho Federal da OAB, que deveriam ter sido discutidas com precedência. Vou utilizar a expressão do querido colega Bruno Galindo, que escreveu recentemente um artigo muito bom, publicado na página do Justificando. Ele disse que a opção da presidente Carmen Lúcia, ao não pautar as ADCs e dar preferência ao julgamento do habeas corpus, acabou fulanizando o debate. Essa foi a expressão Sim. que o Bruno utilizou e que tem sido muito repetida. Nós estamos fulanizando um debate que não é um debate que interessa ao Lula Sim. apenas, interessa a todos nós. Estamos discutindo a relativização de um princípio iluminista, que é o princípio da presunção da inocência, um princípio que é um dos mais caros princípios da tradição liberal. Sim. Que tem a sua origem histórica ligada realmente à proteção do indivíduo diante do Estado cidadão. Desculpa, a proteção do indivíduo diante do Estado leviatã, para usar a expressão clássica Sim. liberal. É um Estado que pode muito contra o cidadão que tem poucas oportunidades de se defender. Quando a Liana, gente fulaniza o debate sim. e discute o caso Lula, a gente perde a dimensão e a magnitude do que está por trás desse julgamento. Certo. Liana, você vai acompanhar. Queria só que você situasse o ouvinte, como é que ele pode acompanhar a sua transmissão com a sua explicação, os comentários ao longo da tarde hoje. Pela página da Mídia Ninja, no Facebook, ou medianinja.org. Então, no Facebook, as pessoas podem entrar na página da Mídia Ninja, vai haver a transmissão ao vivo. A transmissão vai ser a partir da TV Justiça. E nós, eu e o Rafael Fonseca de Mello, vamos comentar ao vivo o julgamento e vamos também fazer ao longo da tarde a tradição do juridiquês, porque realmente a gente vê o país inteiro parado para assistir o julgamento, e como aconteceu na primeira sessão de julgamento do habeas corpus, as pessoas nem sequer estavam entendendo que o julgamento era o julgamento da admissibilidade do habeas corpus, não sabia a diferença para o juízo de mérito. Então a gente vai procurar traduzir esse juridiquês para o público que não tem informação jurídica. Ficam todos convidados a acompanhar. Obrigada, professora Liana Cirne Lins, então, da Faculdade de Direito Recife, falou conosco. Muito obrigada, Liana, e bom dia. Eu agradeço. Bom dia. Bom, então vamos retomando então o nosso assunto, que hoje realmente a gente está num dia histórico, a gente pode dizer, né, a importância, como os nossos entrevistados já colocaram, dessa questão hoje do julgamento no STF. Mas o Irá Conceição, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Quando a gente fala de pessoas trans, de que população nós estamos falando ou de que conceitos nós estamos falando? Bom dia.
Quando a gente fala da população LGBT, né, e da população trans específica, a gente precisa entender a diferença entre sexualidade, identidade de gênero, sexo biológico. Porque quando a mãe tá esperando o bebê, já se cria toda uma expectativa se vai ser menino ou se vai ser menina. Né? Aquela coisa do ultrassom, que cor que vai pintar o quarto, que brinquedos que vai dar, né? E a gente precisa entender melhor que para esse menino ou essa menina ser estabelecida como menino ou como menina, a gente se baseia basicamente no genital e nos órgãos reprodutores, né? E a gente tem uma pesquisa da ONU que coloca que 0,5% a 1,5% da população mundial é intersexo. O que é intersexo? Intersexo são todas as pessoas que não conseguem corresponder no seu biológico, ou seja, nascem e não acompanham esse binário aí biológico do feminino e do masculino, do genital e dos órgãos reprodutores. E essas crianças, se elas são identificadas logo no nascimento, a partir da genitália, elas já vão passar por um processo violento de cirurgias, né? São cirurgias compulsórias. A própria medicina os próprios médicos incentivam as famílias a fazerem. Só que existem já profissionais que vão dizer que não existe nenhuma comprovação de que se isso seja realmente necessário. E a recomendação da ONU, inclusive, é que se faça esse tipo de cirurgia só em caso de risco de morte da criança. De saúde. Exatamente. Não é uma questão estética que deveria versar sobre isso, né? Porque você olhando por esse lado, assim, a autonomia devia ser um direito, assim, um direito que só a pessoa pode ter, né? Porque ela tem direito à sua própria história, né? E aí, falando em direito à própria história, essa questão do sexo, ela de alguma maneira se conecta com a questão da identidade de gênero, porque as pessoas de identidades de gêneros diversas também são negadas o seu direito à sua própria história. O que acontece, então? A criança nasce, ela vai ser assinalada pelo Estado, né? Feminino ou masculino. Vão ter as crianças que vão passar por esse processo compulsório de cirurgia para poder o Estado assinalar. Né? Porque é curioso, né? Eu estava lendo um caso de um menino, Ernesto, na internet, que ele ficou 1 ano sem registro. Porque não conseguiam definir se ele era mais menino ou mais menina, por assim dizer. Né? E aí, por conta disso que vem o processo da cirurgia. Só que depois que se define, né, o tal do gênero, sexo, sim, masculino e feminino, vai vir toda uma educação, né? A menina pode isso, o menino pode aquilo, a menina não pode isso, o menino não pode aquilo, essa cor é de menina, essa cor é de menino, fecha a perna, sim. Não chora. Essa questão que você coloca da definição do sexo, como você está falando, né? Tem pessoas que têm dificuldade até de ter o registro de nascimento porque não está definido. Doutor Maxwell, do ponto de vista jurídico, qual é a importância de ter essa definição do sexo? Porque isso aparece nos documentos É o que ele estava falando, essa normatização. É a normatização. E enquadramento dos sexos a partir de uma pessoa que é intersexo, que tem algumas vezes as duas genitálias, ou uma menor, mais atrofiada, menos atrofiada que a outra, que existem hormônios diferentes dentro do corpo. Essa pessoa ela fica numa situação de limbo, indefinido. E como vai se resolver? Talvez seja o ponto mais nevrálgico de resolução, que já deveria ter se tomado uma posição. Em alguns lugares, em alguns países, eles já não colocam o sexo na certidão do nascimento. Porque essa legitimação de que a pessoa é pessoa após a certidão do nascimento, e a partir dali ele virou cidadão, essa definição de uma pessoa completamente estabelecida, pré-estabelecida e normatizada em determinado padrão, é uma necessidade de uma segurança jurídica que a população hoje precisa refazer esse conceito e repensar.
não se refez. Existe uma lei de 1973 que regulamenta a questão dos registros de nascimento. Essa lei diz, como um princípio, a segurança jurídica. Porque, supostamente, a pessoa poderia mudar de nome ou de sexo e, a partir dali, ludibriar o sistema para uma punição ou fazer algo errado para o sistema. Estou falando de forma mais simples. Praticar um crime. Sim. Mas o que nós vemos é o caso de uma situação dessa, de uma criança que vai precisar de uma nova redefinição que necessita de proteção. Então, o sistema de proteção e segurança jurídica deve ser dado ao indivíduo nesse momento. Indivíduo. Aquela criança que está com ambos os sexos. Assim também quando há a transexualidade, que é diferente, em que já não se identifica com o sexo biológico, mas a identificação com o gênero diferente daquele com o sexo biológico, nascimento. E isso precisa ser rediscutido e reformulado numa perspectiva de que nós precisamos garantir a segurança jurídica não do social da comunidade, mas daquela pessoa. Do indivíduo, da pessoa. Até porque, porque assim, eu conheço pessoas intersexo que são transexuais, né? Porque como que eu vou explicar isso? A pessoa nasceu intersexo, foi percebido isso ou no nascimento ou na adolescência, porque às vezes só vem na adolescência quando começa a se produzir os hormônios e tudo mais, ou às vezes até na fase adulta e tal, porque é tido como uma anomalia. Né? Então tenta se esconder e quando se aparece tenta se resolver. Só que aí precisa que o Estado, né, coloque lá sexo masculino, sexo feminino. E aí a partir dessa assinalação a pessoa trans surge, né? Porque ela nega a assinalação. Não é só a questão biológica, por causa que tem as pessoas intersexuais. Né? Então, uma pessoa é assinalada, né? Passa pelo processo compulsório de cirurgia. É assinalado sexo masculino, mas não se identifica com o sexo que foi assinalado pelo Estado, né? Que vai ser uma decisão que não é dela. É a decisão do médico, é a decisão da família, é a decisão de todo mundo, menos da pessoa. Que eu falei da garantia da história de vida. Sim. E aí a pessoa trans surge aí porque ela se destoa daquela assinalação, né? Uma assinalação que foi feita sobre ela, que não foi ela quem disse, né? E aí a gente vai ter as pessoas transexuais, travestis, transgêneros, não binárias e outras identidades de gênero em geral. Quem são as pessoas trans? Né? E quem são as pessoas cis? Que poucas pessoas conhecem esse termo cisgênero. É isso que eu ia te pedir para explicar o que é cisgênero. Paula, tu nasceu como mulher, certo? Foi assinalada como mulher e se reconhece como mulher, certo? Sim. Maxwell foi assinalado como homem e se reconhece como homem, certo? Bingo, vocês são pessoas cisgênero. Todas as pessoas que se identificam com o gênero a qual foram assinaladas pelo Estado são pessoas cisgênero. Todas as pessoas que não se identificam com essa assinalação são pessoas da população T. Né? Transexuais, transgêneros, travestis e tudo mais. Aí, dentro disso, a gente precisa entender um pouquinho o contexto político e histórico já que a gente está falando tanto de democracia, do surgimento dessas identidades, né? Porque a identidade que só existe no contexto brasileiro e em alguns países da América do Sul é a travesti. A travesti, ela surge, inclusive, com a ditadura, assim, elas se empoderam e começam a se autonomiar como travestis, como uma força de resistência a partir da criminalização e da perseguição delas. Né? A Comissão da Verdade, ela vai ter relatórios que vai falar dessa perseguição às travestis, né? Porque elas existia, eu não consegui trazer a tempo, né, os dados, né, porque a gente veio de última hora, mas existia um plano militar de combate,
né? Então, se perseguia as travestis que trabalhavam, né, na prostituição, se perseguia homossexuais, se perseguia qualquer pessoa que fosse, como a gente diz, assim, muitas vezes sexo dissidente, não cumprisse com a ser hétero, ser cisgênero, como a gente acabou de aprender o que é, todo mundo que destoasse. Sim. Então, as travestis eram as que estavam mais expostas, né? A travesti, ela surge nesse contexto político, né? Porque se diz a pessoa travestida, o homem travestido, né? Não se considerava ela como um ser humano existindo ali. E também surge o contexto da pista, né? Ou seja, da prostituição, porque é a única maneira delas sobreviverem. Então, elas são condicionadas a colocar o silicone industrial, elas são condicionadas a determinadas coisas para poder existir, né? E a ditadura as perseguiu e continua perseguindo. Sim, a intolerância é muito grande, né? Não mudou com a instituição da democracia, né? Inclusive, a gente tem um depoimento de Alexia Lima, mulher trans, que foi morar nos Estados Unidos porque lá ela consegue viver, pelo menos se sentir com mais segurança. Vamos ouvir. Eu sou Alexia Lima, pernambucana, morando nos Estados Unidos há 20 anos, quase 20 anos. Eu acho que eu queria falar rapidamente sobre a questão do preconceito que existe em qualquer lugar do mundo. Lógico que em nada se compara ao preconceito no Brasil. O preconceito aqui é de forma mais discreta. Digamos que basicamente no olhar, no gestual, mas ele está presente sim. Preconceito é uma coisa que, para nós transexuais, a gente tem que enfrentar a vida toda. E eu já não deixo mais que isso afete minha vida. Eu tento sempre me impor como mulher transexual e, acima de tudo, como ser humano. Não deixando que um gestual, uma palavra vá atrapalhar meu dia ou que vá desmerecer ou diminuir a minha condição como mulher transexual. Suel, quais são, assim, seria possível identificar essa intolerância onde ela acontece mais, tipo na rua, em vias públicas ou dentro de casa? Como é que o senhor vê isso? A intolerância também acontece no meio familiar e principalmente porque essa expectativa que é criada exatamente do que vai ser aquela pessoa e esse não enfrentamento do que é diferente, ou seja, eu não estou preparado para a diversidade, eu não estou preparado para algo que seja diferente daquilo que é o meu padrão. E esse padrão construído para todos é que pode prejudicar exatamente essa visão da diferença. Então essa violência, ela tanto se apresenta na família, que a gente chama da LGBTfobia intrafamiliar, como também na rua. Na rua é de forma muito velada, às vezes é quando há uma não explicitação de uma proibição, por exemplo, na contratação de uma pessoa trans para determinados cargos que possa ser exposto o corpo, porque o corpo era uma afronta àquela incapacidade das pessoas lidar com o diferente. E aí, como estava falando, o tema era é crime ser diferente? Não é crime ser diferente. Pelo contrário, esse fato de é crime ser intolerante ao diferente. E a intolerância ao diferente, ele parte do princípio da igualdade, que é previsto na Constituição Federal, e que diz o seguinte, que nós devemos tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. O que é isso? Vamos dizer, na relação de trabalho, o trabalhador, ele precisa de uma atenção especial desigual para o do empregado, porque essa relação desigual traz o trabalhador se torna mais vulnerável, exato. Então, algumas pessoas na sociedade precisam de uma atenção especial de algumas de decisões estatais e assim da nossa para de maior proteção. Assim existe a posição do Estado em não intervir na liberdade e dignidade dessas pessoas, de maneira a elas se prejudicarem no seu desenvolvimento humano, como também a proibição dos particulares em intervir nessa população
tirando a autonomia de vontade dela, impondo uma forma de ser que não é conivente ou ideal para aquela outra pessoa. E esse princípio da igualdade precisa perpassar todos os atos das pessoas cidadãs brasileiras, conforme determina a Constituição. Assim determina a Constituição, mas como a gente escuta com a fala de Alexia, não acontece na prática. Não. Uirá, quais são os preconceitos que você mais ouve? Mais comumente, enfim, que acontece mais? O Dr. Maxwell estava falando, né, sobre trabalho e sobre a segurança de direitos, né? E é engraçado, assim, tu me perguntar o que eu mais ouço, porque às vezes a gente não... Amanda Palha estava falando isso semana passada no ato de Dália, e eu lembrei agora, né? Às vezes a gente não tem nem... tem a violência mais aberta, aquela que assassina com requinte de crueldade, né? Porque 80% dos assassinos, eles não têm ligação com a vítima, 95% são com requinte de crueldade. Uma travesti, uma mulher trans, não é assassinada com um tiro na cabeça. São 4 tiros, não sei quantas facadas, pedrada, rosto desfigurado. Crueldade, né? mesmo. Crueldade mesmo. Então, tipo, tem essa, né? E tem aquela que é só o olhar, né? Que é só o gesticular, como a Alexia falou. É a institucional também, quando você consegue alguma inserção em algum local de trabalho. Isso quando você consegue, que você percebe que você tem que provar o quanto você é bom a cada segundo, o quanto você é competente. Você não tem o direito ao erro, como uma pessoa cis teria. E aí você ainda vê, né? Eu sou uma pessoa branca. Eu, muitas vezes... Eu não acompanho o binário de gênero, né? Eu não me coloco... Eu não sou mulher, mas não me coloco como homem. Brinco, né? Sou transviada, translesbicha e tal. Porque as pessoas têm a necessidade de uma identidade. Apesar que, pra mim, não tenho essa necessidade. E algumas coisas acabam me protegendo, né? Alguns privilégios, o acesso a saber dos meus direitos, né? A conseguir me colocar. Nem sempre consigo, mas tenho o empoderamento de me colocar. Tudo isso me ajuda, né? E aí, quando você vai para a população mesmo, que está na prostituição, a população que está no tráfico, a população que está em situação de rua, a maioria são mulheres, a maioria são negras, né? São mulheres transexuais, são travestis e não tem nenhum mínimo de dignidade, né? Então, por exemplo, ano passado, 17 de fevereiro de 2017, Dandara foi assassinada, a ponto das pessoas filmarem, os agressores filmarem, colocarem na rede, e ainda o processo está correndo, né? E nada se resolve. Já em compensação, Verônica Bolina, uma mulher transexual que alguns anos atrás foi presa, acusada de agressão a uma vizinha, e foi rapidamente julgada, rapidamente condenada, rapidamente presa. Só que o que aconteceu antes, quando ela foi presa? Ela foi colocada numa cela com homens, ela foi espancada, ela teve o cabelo rasgado, o cabelo cortado, as roupas rasgadas, ela foi desfigurada. E a gente até fala que a gente não sabe se ela teria ficado viva se as fotos não tivessem vazado. Sim. Então, e aí você vê o tratamento que se dá, a mídia que se direciona ou não, dependendo de quem se é, né? Sim. Como que foi tratada a Verônica, como que é tratado os assassinos de Dandara, né? Você falou de Dália, né? Sim. A diretoria LGBT
A gente tem que valorizar a diretoria LGBT e pensar em como a gente transforma ela numa política real, né? Não uma política de uma instituição, né? Não, é uma porque assim, pública. ela ainda não é uma política da própria UFPL, é uma política de gestão. Sim, sim. E aí, assim, a existência dela, por mais que seja uma existência que tem as suas dificuldades, falta de direcionamento de verbo e tudo mais, ela faz uma diferença, tem feito uma diferença, por exemplo, agora, com o caso de Dália, que está sendo cuidado pela diretoria LGBT. Ok. Né? A gente está terminando o programa. O tempo vai rapidinho, mas a gente vai ter a oportunidade de gravar uns videozinhos com vocês, que a gente pode aprofundar questões que a gente não conseguiu trazer para cá. Tá? Então, eu agradeço, estamos finalizando o programa, agradeço muitíssimo ao promotor de justiça do Ministério Público, com a atuação na promoção de defesa dos direitos humanos de Recife, Maxwell Vignoli. Muito obrigada. Agradeço ao educador de arte, estudante de pedagogia e membro da equipe do novo programa da TVU, que depois você vai gravar um vídeo contando um pouco o que é esse programa para a nossa página, tá certo? O Irá Conceição, muito obrigada. Agradeço também. A gente fica por aqui. Amanhã você vai acompanhar a apresentação de Eduarda Rocha, que vai repercutir o julgamento do habeas corpus de Lula com a pergunta: e agora, como fica a disputa eleitoral? O programa Fora da Curva de hoje foi produzido por mim, Paula Reis e Nath Cruz. Nas redes sociais, Nath Cruz e Vitor Aguiar. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 4 de abril de 2018, que vai ser reprisada às 9 horas da noite. O programa fica disponível nas nossas redes sociais para você compartilhar e divulgar. Acompanhe as nossas redes sociais, porque a gente divulga por lá muita informação que você não vê por aí. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.